Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Shalom, dia 25 de 40 dias com Jesus. Aleluia, Jesus. Ainda na minha loucura. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Solução aqui na terra. Shalom. As águas que descem do lado direito do trono abrem caminho e haverá escape. O pessoal vai começar a entrar. Nós estamos em um propósito de 40 dias com Jesus, uma jornada de libertação e transformação de vidas. Amém? Então você que chegou até aqui, saiba que o Senhor tem cuidado de você. Nessa manhã, o Senhor quer trazer algumas coisas ao meu e ao seu coração, para despertar em nós o entendimento. O tema dessa ministração para o dia 25 hoje é: será que estamos negando Jesus no nosso dia a dia? É importante a gente entender algumas coisas dentro desse tópico. E nessa manhã, o Espírito Santo quer trazer ao meu e ao seu coração o entendimento de aonde nós estamos negando Jesus, né? E muitas das vezes a gente está negando Jesus em pequenas coisas no nosso dia a dia e não sabemos. E nessa manhã eu quero trazer a consciência ao meu e ao seu coração, para que nós alinhemos as nossas vidas. Hoje é o dia 25 do nosso propósito, e nesse propósito é onde Deus nos confronta, é onde Deus começa a trazer à existência aos nossos corações as áreas que precisamos ter posicionamento. Amém? Abra comigo em Mateus, capítulo 28, versículo 69 em diante. Em nome de Jesus. Shalom, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não pesquiso. Ouça a voz. Glória a Deus. Shalom. Mateus capítulo 26, versículo 69 em diante. Saudade de vocês. Aleluia, Jesus. É uma palavra que vai mexer nas estruturas de muitos de nós, onde nós precisamos identificar onde nós estamos ainda de alguma forma negando Jesus. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Mateus capítulo 26, versículo 69 em diante. Vai dizer, ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para a alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nós precisamos entender que nós, muitas das vezes, antes de alguma queda, nós temos a ilusão de uma força que nós não temos, que é uma força espiritual. Ou seja, antes da gente cair, a gente tá passando, na maioria das vezes, aquele maior momento de autoconfiança, onde a gente acha que nada vai nos abalar. E a palavra do Senhor vai nos dizer exatamente sobre isso. A Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Apóstolo, por que isso? Porque na maioria das vezes, quando nós começamos a ter o orgulho, a autoconfiança, é onde nós nos sabotamos, como com pecados, com situações. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 33, vai estar escrito da seguinte forma: Disse Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Em outras versões vai estar assim: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Em outras versões também vai estar escrito que mesmo que todos caiam, ele não cairia. Nós precisamos entender que Pedro não está apenas afirmando a sua fé, mas ele está se comparando a outros. Ele está dizendo assim, olha, todos podem te deixar, Jesus. Todos podem te abandonar. Todos podem te negar. Eu não vou te negar. E geralmente, na maioria das vezes, é sobre a gente apontar os outros como exemplo, a gente estando em falhas. Pedro está dizendo, olha, eu não vou te deixar, Jesus. Eu não vou te trocar, eu não vou me envergonhar. Ele tinha um orgulho espiritual disfarçado de amor. Ele falando dele como se ele nunca cometesse algo. Só que sabe o que eu acho incrível? É que Jesus deixa algo muito claro. Jesus, ele avisou que Pedro não levaria a sério algumas coisas. Apóstolo, como assim? Jesus, a todo momento, ele tratava as áreas onde cada um dos seus discípulos tinha deficiência. Lá em Lucas, abra comigo, Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32 vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Em outras versões vai estar escrito exatamente isso. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É algo muito forte esse texto. Por quê? Porque nós precisamos entender algumas coisas aqui. Por que Jesus falou que Satanás estava peneirar como trigo no meio deles? Porque se nós pegarmos o trigo e o joio, eles são exatamente iguais. Eles são exatamente iguais na forma, exatamente iguais na sua característica. O que diferencia eles não é serem iguais, é quando vêm os frutos. O joio, se amassado, se torna veneno. O trigo, se amassado, se torna farinha. Então, nós precisamos entender que
o Senhor permite que nós passamos por processos, por amassamentos espirituais, para que nós viemos então trazer em nossos corações aquilo e revelar aquilo que realmente habita em nossos corações. Pedro estava com uma autoconfiança dizendo, não, eu nunca vou te negar, eu vou à prisão e à morte. E Jesus sabia o que estava acontecendo, sabia o que ia acontecer. E Jesus o responde, Jesus o adverte, Jesus avisa Pedro. Mas Pedro continua não levando a sério o que Jesus fala. E olha a arrogância dele. Porque nós precisamos entender que Jesus estava dizendo, Satanás pediu permissão. Jesus sabia que Satanás estava ali a todo momento tentando corromper o coração dos seus discípulos. E eu vou te fazer uma pergunta diante de Deus, que o Espírito Santo me incomoda para que eu te pergunte isso. Será que Satanás não está tentando tirar a sua vida e o seu coração do propósito? Talvez eu e você estamos permitindo que Satanás de alguma forma esteja roubando e cativando o nosso coração da presença do Senhor. Nós precisamos entender 3 coisas nesse texto. Satanás pediu permissão. Jesus não impediu o processo que Pedro tinha que passar, mas ele intercedeu pelo resultado. Às vezes, tem pessoas que acham que vai continuar pecando e nada vai acontecer. E não é porque nada acontece quando ele peca. É porque Jesus está dando a chance dele se arrepender. O ataque não era para destruir Pedro, era para revelar a Pedro. Jesus, a todo momento, durante toda a caminhada do ministério de Pedro, Jesus estava ensinando e trazendo visão e luz sobre as áreas que Pedro dizia-se ser autoconfiante, fiel, leal, correto. Você já viu aqueles crentes que, para validar a sua fé, ele tem que invalidar a fé do outro? Pedro estava fazendo isso. Tem crentes que quando você senta em algum ambiente para conversar com eles, a todo momento eles ficam, eu jejuei 30 horas. Aí o outro diz, eu jejuei 40 horas. Eles querem se validar de um para o outro. E não é sobre nós jejuarmos mais ou menos, é sobre nós entendermos quem nós somos e como Jesus nos vê. Porque Jesus estava dizendo, olha, eu intercedi por você, Pedro, sabendo que você me negaria. Olha o texto. O texto aponta para isso. A Bíblia vai dizer que então, Pedro, Lucas capítulo 22, abre comigo. Eu quero ler, para que você tenha essa consciência. 22, versículo 22, 31 e 32. Vai dizer assim, porque se lenho verde faz isso, que será o lenho seco, e também eram levados os outros 2 que eram malfeitores para serem executados. Aqui nós precisamos entender algo muito específico. Lá no versículo, Lucas capítulo 23, no versículo 32, Jesus estava na cruz já, com 2 pessoas. Uma que queria invalidar e outra que entendia o propósito. Um foi salvo, o outro foi deixado. Lá em Lucas 22, 31 e 32, vai dizer assim. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Satanás pediu a legalidade. Um minuto, s'il vous plaît. Gente, só um minuto. Já eu venho.
esqueci, ó. Vou lá. Perdão, gente, eles estão reformando algumas coisas aqui e o pessoal veio me chamar. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Antes de Pedro negar a Jesus, Pedro traz a consciência sobre... Jesus traz a consciência sobre o que Pedro faria. Então, nós precisamos entender que Jesus, a todo momento, tenta nos orientar, nos auxiliar, dialogar, direcionar as nossas vidas. Mas muitas das vezes nós estamos cheios de autoconfiança, cheios de situações onde nós acabamos descumprindo do propósito. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Jesus estava a todo momento orientando. E por que ele usa o termo peneirar? Por que ele cita dessa forma? Porque simboliza sacudir ou violentamente separar. Quando a gente vai estudar sobre trigo, nós precisamos nos atentar em algumas coisas. E eu preciso citar isso para que você entenda o porquê do processo de algumas situações na minha e na sua vida. Porque quando o trigo é agitado na peneira, nós aprendemos que o trigo passa por uma pressão e é onde ele revela se há frutos ou não. O joio e o trigo, eles são exatamente iguais, mas a gente descobre no momento de ter frutos. No momento de ter realmente validade. Deus permite processos onde vai nos expor, não para nós vivermos misturados, ou seja, com outras coisas, mas para revelar o que nós carregamos dentro de nós. Pedro pensava que era rocha, mas ainda estava vivendo o papel de areia, não tinha força, não tinha estrutura, não tinha capacidade para poder auxiliar e ajudar o reino de Deus a crescer. E muitas das vezes o Senhor vai nos passar por processos onde nós vamos ser moídos, abalados, mexidos, para poder trazer em nós a identidade que nós não podemos perder. Jesus a todo momento, durante a sua trajetória, orientava os discípulos. O que eu acho incrível é que ele não fala, olha Pedro, Satanás vos pediu, não. Ele fala, Simão, Simão. Ele estava retrazendo uma forma de Pedro entender, olha, eu tô falando com aquele homem que pescava. Com homem sem fé, sem estrutura, que vai me negar. Porque muitas das vezes nós negamos Jesus no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Negar Jesus também é a gente deixar de cumprir o propósito ou de fazer algo que vai nos levar para longe da presença dele. Negar Jesus também é a gente saber o que é certo e mesmo assim a gente querer dar um jeitinho. Negar Jesus não é simplesmente você falar publicamente. É quando ninguém tá olhando para mim e para você o que eu e você faz. Isso também é negar Jesus. Jesus já sabia que Pedro seria confrontado e que não suportaria o confronto. Lucas 22, no versículo 61, vai dizer assim: então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. O que eu acho incrível é que esse é um dos versículos mais violentos emocionalmente da Bíblia. Porque se nós formos parar para pensar, não há só palavras. Foi um olhar de Jesus. E pode ser que nesse exato momento Jesus esteja olhando para mim e para você. E a pergunta que eu quero te fazer embaixo de uma palavra pelo Espírito é: o que ele vai enxergar em mim e em você? Quais são as áreas onde nós estamos negando Jesus nessa manhã? Quais são as áreas aonde nós precisamos entender? Eu imagino que aquele olhar dizia mais do que palavras. Aquele olhar dizia, eu te avisei. E mesmo assim eu estou morrendo porque eu te amo. Nós precisamos entender que a Bíblia vai nos trazer esse entendimento. Que a Bíblia lá no versículo 62 vai dizer,
Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro não chorou porque errou simplesmente. Ele chorou porque ele percebe que ele feriu a Jesus. Que Jesus estava certo. A sua consciência o acusou. Aquele olhar, a questão não foi o galo cantar. Foi o olhar que Jesus olhou para ele. E quantas vezes na minha e na sua vida não é diferente? Mateus, lá em capítulo 26, no versículo 58, vai dizer que Jesus seguia de longe observando para onde Jesus seria levado, o que aconteceria. Ninguém nega Jesus de perto, porque a gente não teria coragem de olhar nos olhos de Jesus e dizer que a gente não quer servir a Ele. E muitas das vezes é isso que acontece, a gente começa a se distanciar. E aos poucos, quando nós nos distanciamos, nós saímos do propósito. E quando nós saímos do propósito, Satanás já estava ali, rodeando, trabalhando. Satanás começa a colocar medo em mim e em você. Tirar a minha e a sua vida do propósito. Cuidado! Cuidado com as coisas que vai te afastar aos poucos. Que vai te trazer distância da presença de Deus. Cuidado com a sua vida corrida, que te impede de ter oração na madrugada, que te impede de ter o teu devocional de manhã, que te impede de fazer uma oração. Cuidado com as falsas distâncias que nós damos de desculpas e argumentos a coisas, a pessoas. A gente diz, eu não orei hoje porque eu não parei 1 minuto. Mas se você tivesse com alguma situação extremamente urgente, você teria parado. Cuidado com as falsas desculpas. Eu não fiz porque isso, eu não fiz por causa daquilo. A falsa distância e a distância que nós permitimos entrar em nossos corações. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, enquanto estava na vista de Jesus, olhando para Jesus, a Bíblia diz que Jesus orientou ele, disse, Simão, Simão, eu orei por ti, eu pedi ao Pai por ti, para que tu não... eu vou ler para você entender. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós ir andar como trigo no meio de nós. Mas eu, porém, roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois quando te converteres, aí sim você fortalece os seus irmãos. Pedro estava passando por um processo exatamente como eu e você, muitas das vezes. A gente quer fortalecer os outros estando em falha. A gente quer corroborar a nossa fé, vendo e sabendo que a nossa fé muitas das vezes não é tão grande quanto a do nosso irmão. E a gente, para validar a nossa, quer apontar o do nosso irmão. São pessoas que se dizem santos porque os seus pecados não foram revelados. São pessoas que se dizem santos porque ainda não teve aquele encontro verdadeiro. Porque a Bíblia vai dizer que o ambiente onde Pedro estava, onde Pedro esteve, revelava o caráter dele. Jesus, ele conhece eu e você dentro da nossa casa, dentro do nosso secreto, quando a gente está se alimentando, quando a gente está com a nossa família. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não presta atenção em todo um contexto. A gente quer defender as nossas teses, as nossas vontades, as nossas práticas e dizer, eu errei porque alguém errou. Ontem eu citei exatamente isso sobre a vida da mulher cananeia. Jesus, ele fica em silêncio e ela continua a clamar. Jesus em silêncio e ela continua a clamar. Jesus em silêncio e ela continua a clamar. Ela estava dizendo, o seu silêncio não vai anular o meu entendimento de que se eu buscar ao Senhor, tu és a solução que eu preciso para o meu problema. Nós precisamos entender que o ambiente em que Pedro estava, a Bíblia vai dizer que ele parou por um momento para se aquecer. Só que ele se esqueceu que o fogo de Deus era muito maior do que aquilo. Ele não precisava de um fogo físico. Ele precisava ter uma confiança naquilo que Deus já tinha depositado sobre o coração dele. Olha o que eu acho incrível, é que Pedro foi confrontado, não foi por um líder, não foi por um soldado, foi por uma
simplesmente criada. A voz de quem tem te causado medo de seguir o propósito de Deus na sua vida? Porque nós estamos falando de uma criada que não tinha poder de nada. E a gente nega Jesus por causa de nada. Por coisas pequenas. Não foi um soldado, não foi um sacerdote. Foi uma voz simples. Uma criada. E isso bastou para derrubar alguém que disse que morreria por Jesus. Será que vozes de pessoas não estão causando isso na sua vida espiritual e física? Talvez a voz de alguém infeliz, frustrado. Talvez a voz de alguém que já devia ter sido silenciado. Mas não, a gente permite que vozes assim tenham mais autoridade do que nós que conhecemos a Jesus, andamos com Jesus, comemos com Jesus, caminhamos com Jesus, sabemos que Jesus faz milagre. A voz de uma simples criada foi suficiente para derrubar alguém que morreria por Jesus. A voz de uma criada foi suficiente para fazer um discípulo que caminhava, andava ali com Jesus, negar Jesus. Quais vozes não têm sido capazes de te tirar do propósito de Jesus? De te tirar do propósito de Deus? Negar ali naquele exato momento era rejeitar, romper vínculo. Pedro estava dizendo, o que eu acho incrível é que se a gente for estudar em algumas versões, vai falar que o povo dizia assim, mas você se veste como ele, fala como ele, você é um deles. E Pedro nega. E ele nega, ou seja, rejeita, ele rompe vínculo. Ele diz, eu não conheço. Ele está negando qualquer tipo de relacionamento com Jesus. É quando eu e você entra em algum ambiente, ao invés da gente transformar o ambiente nos transforma. Isso é negar Jesus também. E o que eu acho incrível é que a Bíblia deixa bem claro isso. E vai dizer que Pedro começa a praguejar. Ou seja, eu quero abrir um parênteses aqui para te ensinar algo sobre praguejar. É invocar maldição sobre si para validar a própria mentira. Era o que Pedro estava dizendo. Ele não só estava negando, ele estava jogando maldições sobre si mesmo. Por quê? Porque ele estava validando a mentira. Ele sabia que ele conhecia Jesus, ele amava Jesus até então. Mas Pedro não somente tropeçou, ele se aprofundou no próprio erro. O que eu acho incrível é que a todo momento Jesus vai trazer o entendimento aos nossos corações de que ele deu a chance que Pedro precisava. Ele avisou Pedro, ele ensinou Pedro, ele caminhou com Pedro, mas não foi suficiente. Pedro já tinha dentro do seu coração o medo. Apóstola, como assim? Então, peraí, vozes de criadas, ou seja, vozes insignificantes, às vezes nos faz negar Jesus. O medo nos faz negar Jesus. Como assim o medo, apóstolo? O medo de ficar desempregado. Porque tem empresas que se você for cristão, você não vai ficar lá. É o medo de você assumir e perder amizades. É o medo de você falar que serve a Jesus e ser taxado como crente ou crentinho, como muitos hoje em dia passam. É o medo da humilhação, é o medo da chacota. Quando você mudar a forma de você agir dentro dos ambientes que você já tem costume de ficar, as pessoas vão começar a te tratar indiferente. As pessoas vão começar a te isolar. As pessoas vão lembrar quem você era antes. Sabe por quê? Porque incomoda as pessoas verem você diferente. A partir do momento que você se posicionar como um filho obediente, que não nega Jesus, as pessoas vão começar a olhar para você de uma forma diferente. As pessoas vão dizer, ué, mas você tava zoando com a gente até semana passada. Ué, mas você tava falando isso. Porque as pessoas, para garantir os seus erros, elas começam a apontar os seus. Porque a partir do momento que você começar a se posicionar como um filho, como um servo, como um discípulo temente, fiel e leal ao Senhor, você vai começar a confrontar no coração deles mesmos o que eles estão errando.
Nessa manhã, Jesus vem através dessa palavra dizer para mim e para você. Olha o que é incrível. Lá em Mateus capítulo 26, no versículo 74, vai dizer assim: então começou ele a praguejar e jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. O que eu acho incrível é que Pedro nega Jesus porque ele foi exposto à pressão. Ele foi exposto. E as pessoas começaram a questionar ele. E aí ele começou a falar, opa, se alguém falar que eu realmente estou com Jesus e eu falar que eu estou com Jesus, eu vou ser crucificado também. Eu vou sofrer de alguma forma. E eu quero que você pare para pensar aonde você tem negado Jesus. A pergunta central de tudo isso aqui é: aonde você tem negado Jesus? Porque quem nega Jesus age corretamente. A sua prática tem que ser correta. A sua fala não é só sobre falar, é sobre viver. As pessoas estão errando muito porque elas falam lindamente, mas elas não vivem o que é o evangelho. Evangelho verdadeiro, Jesus vai nos ensinar sobre várias parábolas. Mas o que eu acho incrível é que ele fala sobre nós sermos fiéis a todo momento. Nós sermos corretos a todo momento. Jesus é o Deus que gosta das coisas certas. Só que sabe qual é o nosso problema? A gente mente, a gente engana, a gente compra, a gente vende, a gente compra e não paga, a gente mente, a gente engana pessoas. E aonde que Cristo fica no meio disso? Eu não nego Jesus. Todo mundo sabe que eu sou crente, mas deve, não paga, mente, trai. O que é trair, apóstolo? É só lá beijar na boca? Não, a Bíblia diz que se a gente com nossos olhos olhar, desceu ao nosso coração, a gente já pecou. Já adulterou. Já errou. Aonde você tem negado Jesus? Jesus nessa manhã está confrontando a sua vida. Ai, apóstola, mas eu me converti. Se converteu, volte para pagar dívidas, volte para pedir perdão, volte para organizar a sua vida. Jesus, ele te perdoa, mas ele não te tira do propósito e nem dos princípios. Ele te perdoa, mas você tem que aprender a agir correto, a ter uma vida correta. Sabe aqueles crentes que pegam emprestado e não devolve? É esses crentes aí que tá negando Jesus na sua prática. É você, nora, cunhada, que vai na casa da sogra, pega a Tupperware, né? Porque não quer pote de sorvete não, quer Tupperware. E leva pra casa. Aí fala, eu esqueci, sogra, e tá lá usando a Tupperware. Sabendo que é da sogra, mas não devolve. Apóstolo, mas é coisa simples assim? É coisa simples, porque o pecado não começa com coisas grandes, começa com coisas pequenas. Se a gente não tem uma vida com Deus a ponto de entender e identificar as áreas aonde o diabo está tendo poder e legalidade para trabalhar na nossa vida, é porque a gente já está cego espiritualmente. É porque a gente já está cego fisicamente. A gente já está perdendo o foco, o propósito. Começa com coisas pequenas. Mas é só uma mentirinha. Tá negando Jesus. Mas é só uma brincadeira. Tá negando Jesus. Mas é só um xingamento. Tá negando Jesus. Aonde você tá negando Jesus todos os dias na minha e na sua vida? Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, mas sabe que tem uma dívida e nunca vai lá procurar o devedor para poder acertar. Tá negando Jesus. É doloroso ouvir, mas é uma realidade, é a verdade. Porque quando eu e você for entrar lá nos portões do céu, Deus vai olhar para mim e para você e vai falar, vamos examinar a sua vida. Será que ele não vai catar lá um caderninho ou algo assim e vai dizer, peraí, Apóstola Viviane, dia... Hoje é 23, 20, 25? 23. Dia 23, estava exatamente no horário da França, 1h53, falando para os filhos espirituais que eu tinha, que eles deviam agir com uma vida em santidade, uma vida transformada, uma vida restaurada. E aí, sabe o que ele vai dizer? Viviane, naquele dia você conseguiu alcançar corações e fazer eles entenderem o propósito.
do meu reino. Ou o Senhor podia olhar e dizer, ninguém ensinou, né? E já que ninguém ensinou, você é inocente, você não é culpado. Você está aprendendo. Você entende. Quando você compra algo já sabendo que não vai pagar, irmão, você já está fazendo errado. Quando você mente, seja para tua esposa, seja para o teu patrão. Sabe aquelas pessoas que acordam mais tarde, chega no trabalho e fala assim, me desculpa, eu cheguei atrasado porque, bateram no meu carro, inventa mentira, com medo de assumir a responsabilidade. Isso é negar Jesus. Aí, apóstola, você está sendo muito radical. Mais difícil vai ser ir para o inferno por causa de coisas pequenas assim. São crentes que começam a mentir para poder ganhar benefícios. São crentes que começam a mentir para poder burlar algo. Deus está falando para mim e para você. Quem é cristão de verdade tem que ter uma vida em verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e ela vos seja liberto hoje. Ela vos libertará. Ela me liberta, ela te liberta. E ser liberto é a gente identificar aonde nós erramos, aonde nós pecamos, aonde nós devemos nos arrepender. Porque libertação, irmão, não é só quem cai endemoniado, não. Libertação também é para as áreas aonde nós achamos normal e naturalizamos pecados escondidos. Eu vejo muito pastor pregando sobre libertação, mas antes dele pregar sobre libertação, pode ter certeza que a gente precisa ter uma vida de libertação. A gente quer apontar o nosso parceiro, a gente quer falar do nosso parceiro, a gente quer reclamar do casamento, a gente quer reclamar, mas o que você tem feito? É sobre isso. É sobre nós termos uma vida em verdade com Deus em todas as áreas. Quem me conhece sabe, a pastora Maria é uma amiga muito íntima. Ela caminha comigo e ela conhece cada área da minha vida. E eu sou muito sincera. Ela sabe que o que eu tô pregando aqui é muito real. É sobre pessoas entender que aquilo que elas falam, elas devem cumprir. É pessoas emocionadas que fazem promessas que não cumprem. Somos eu e você que muitas das vezes na emoção fazemos propósitos com Deus e descumprimos. Por exemplo, a Bíblia vai dizer assim, é melhor que não faças voto do que faças e não cumpra. É eu e você que no meio de uma situação falamos assim, vamos fazer 40 dias de jejum. Aí você faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e depois não faz mais. Ai, Senhor, hoje não vai dar certo. Ai, Senhor, porque não sei o quê. Quem tá fazendo esse propósito dos 40 dias comigo sabe muito bem. A gente ficou 2 dias sem internet. O que eu fiz? Eu dei um jeito, eu acordei 4 horas da manhã, fui pro outro lado de Paris. Sabe pra quê? Pra cumprir o propósito. Pra cumprir o propósito. Mandei no grupo lá, por escrito, porque não tava indo áudio, não tava indo vídeo, não tava indo nada. Eu falei, olha, cumpram o propósito. Se é outra pessoa, ia ficar de mentirinha. Ai, porque aconteceu não sei o quê. Ai, porque eu não posso não sei o quê. Por quê? Porque a gente dá desculpa pra continuar pecando. E a verdade tem que ser pregada e vivida. Pra mim e pra você, a verdade é uma só. É difícil ser crente, né? Desse jeito é. É difícil, mas não é impossível. Porque Jesus viveu uma vida aqui. Ele morreu com 33 anos. E ele ensinou pra nós que até os seus 33 anos ele tinha uma vida correta, certa. Ele não precisou mentir, ele não precisou induzir ninguém, ele não precisou enganar ninguém. Pelo contrário, Jesus nos ensina que aquele que deve paga. Que aquele que mente tem que se arrepender. Ai, apóstola, me prova. A Bíblia vai nos dizer que quando ele chega com os discípulos, o povo vem cobrar por causa que tinha que pagar uma taxa. E a Bíblia vai nos dizer que ele fala assim pro discípulo, vai lá e pesca um peixe. Abre a boca do peixe, pega a moeda dentro da... Ele pagou. Como? Fazendo milagre. Se você e Deus olhar no meu e no seu coração e ver que eu e você quer fazer correto, ele vai dar estratégia, ele vai dar condições. Ele vai te dar uma estrutura. Mas sabe o que a gente faz? A gente dá desculpa. Ah, esse mês não deu, no mês que vem. Para de fazer isso.
Deus vai incomodar corações aqui nessa live. Deus está me dizendo, vai incomodar, vai falar assim, olha, lembra aquilo lá, assim, assim, assim. Deus vai te lembrar de coisas. Não sou eu que estou te lembrando. É o Espírito Santo de Deus dizendo assim, quer ter uma vida de bênção, quer ter uma vida correta, lembra dos ensinamentos de Jesus, porque isso tem na Bíblia, não adianta eu e você fazermos culto, não adianta nós irmos para a igreja, não adianta nós ceiarmos, não adianta falar que eu e a minha casa servem ao Senhor, se a minha conduta, se o meu dia a dia reflete outras coisas. Eu e você temos que começar pelo básico, que é mudando a nossa forma de viver. O que é mentira, joga pra fora. O que é falsidade, joga pra fora. O que tá errado, joga pra fora. Ah, apóstolo, mas como que eu faço? Eu devo, não nego, pago quando puder. Quando puder, chegou ontem. Começa a dizer assim, Senhor, eu vou começar a pagar as dívidas, eu vou começar a organizar a minha história, eu vou começar a ter a minha casa alinhada, você e a sua casa. É você e a sua casa que tem que servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas qual é o reflexo que eu e você estamos passando para o nosso marido, para os nossos filhos, para o futuro deles? Porque se eu e você não tem uma vida correta, irmãos, sinto muito. Quem tá à sua volta também não vai ter. Quem tá à sua volta vai aprender que mentir é fácil, que mentir traz benefícios, que eu não faço tal coisa, mas eu faço outra. Irmão, servir a Deus é servir em todas as áreas. A Bíblia diz que Jesus falou assim pro seu discípulo, vai lá, pesca, pega, abre a boca do peixe, pega a moeda e paga os impostos. É assim que funciona. Eu devo, eu pago. Ah, mas eu vou ficar sem passear. Fica sem passear, mas cumpra. Cumpra o teu propósito. Nós não estamos falando sobre uma salvação aqui, irmão. Nós estamos falando sobre algo espiritual. Mas não adianta eu e você ir lá e dizer, eu te amo, ó Deus. E a gente não ama o nosso irmão. A gente não faz correto. A gente não coloca Deus como prioridade. Porque agora que você sabe dessa verdade, para quem nunca sabia, a Bíblia tem isso. Pode ler. Eu desafio pessoas aqui nessa manhã para dizer, o que você tá falando tem na Bíblia. Eu tô irritada, tô magoada, tô chateada com você. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Você não tá chateado comigo? Você não tá chateado com o que eu tô falando? Você tá chateado com a Bíblia que te confronta os teus pecados e as coisas que você carrega. São cristãos que dentro da igreja é cristão, é fervoroso, fala em línguas estranhas, revela. Mas dentro do seu trabalho ninguém nem sabe que é crente. Que tem uma vida promíscua, tem uma vida de prostituição, uma vida mentirosa. É esse cristianismo que você quer servir? Essa manhã é manhã de confronto para mim e para você. E aonde eu e você temos negado Jesus? Olha que incrível. Jesus, quando traz o entendimento na vida de Pedro, Jesus vai até ele. A Bíblia diz que Pedro nega. A Bíblia diz que o olhar de Jesus trouxe ao coração de Pedro, porque trouxe. A Bíblia nos diz assim, que depois saiu Pedro chorando amargamente. Sabe qual era o nome disso? Consciência. Jesus trouxe consciência sobre Pedro. Aí Jesus foi morto. João, capítulo 21, versículo 20. (22) vai dizer assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebi o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhe vos retiverdes, são retidos. Nós damos e recebemos. O que nós não damos, nós também não recebemos. Ou seja, quer viver em verdade? Viva fazendo e vivendo.
Não é sobre falar, é sobre uma prática. Aí nós precisamos entender, João, capítulo 21, versículo 15 e 17, vai dizer assim, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, se tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Oh, aleluia. Pela terceira vez, lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quanto, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com o gênero de morte a Pedro, havia de glorificar a Deus. Depois assim de falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, e o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Se a gente for parar para pensar na Bíblia, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus fala que alguém trairia, todos os discípulos perguntam: sou eu o traidor? Ah, eu sou o traidor? Outro deitou a cabeça no peito de Jesus e disse: eu sou o traidor? Por quê? Porque todos nós, em algum momento, nós estamos traindo, negando ou mentindo, ou deixando Jesus no meio do caminho. E nessa manhã, Jesus está ensinando para mim e para você: você me ama? Porque quem ama Jesus, muda. Quem ama Jesus é transformado. Quem ama Jesus sai desse vínculo, seja de amizades, seja de escolhas, seja de situações. Sabe o que eu acho incrível? Deus vai incomodar você, a mim, a todos nós, para voltarmos a ter uma vida. Vai te dar estratégia. Ai, apóstola, mas eu estou devendo e não consigo pagar. Deus vai te dar estratégia para pagar. Ai, apóstola, eu não consigo resolver a minha situação. Deus vai te dar uma situação para você resolver. São 3 perguntas e 3 respostas. Cada declaração de cura era uma negação. Jesus não finge que não aconteceu, ele confronta para poder restaurar. Ele estava dizendo assim: você me ama? Porque você sabe que você me negou, mas eu te amo. Aí Pedro: tu sabes que eu te amo. Ó orgulho. Aí pela segunda vez: tu me amas? Porque eu morri por você. E Pedro, mais uma vez: tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez eu imagino Jesus olhando mais uma vez para Pedro, em seus olhos, dizendo: tu me amas? Eu imagino Pedro lembrando do olhar da traição, do olhar de negação. E Pedro dizendo: Senhor, tu sabes. Nessa manhã, não diga para o Senhor: tu sabes. Diga: Senhor, eis-me aqui para trazer um evangelho verdadeiro diante da tua presença, para mudar as minhas práticas, mudar as minhas escolhas. Jesus, ele confrontou a Pedro para poder restaurar o que ele tinha perdido, que era a identidade dele no meio de todas essas coisas. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
Pedro prega com ousadia. Há cerca de 3.000 pessoas se rendem ao evangelho. Mas para Pedro pregar com essa ousadia, ele teve que primeiro entender o que era negar e reconhecer para poder ser mudado. Pedro, ele ganha 3.000 almas. Um homem que negou Jesus diante de criada, diante de pessoas comuns, agora estava como um alicerce, um homem de Deus confrontando multidões e ganhando almas para Jesus. Você consegue entender que Jesus ele te confronta dos teus pecados simplesmente para te trazer direção, para te colocar no rumo correto, para te colocar no propósito que ele tem? Então, se você deve a alguém, se você deve perdão a alguém, eu não estou falando só de dívidas, chegue, peça perdão, peça desculpas, não faça mais isso, porque Jesus, ele quer mudar a minha e a sua vida, isso depende só de mim e de você. Olha que incrível, a Bíblia diz assim, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele escreve isso porque ele sabe, ele já tinha sido alvo disso. Pedro, ele está nos ensinando lá na primeira epístola, dizendo assim, olha, eu sei o que é ter um leão bramindo ao nosso redor. Eu sei o que é ao nosso derredor o diabo ficar te oferecendo coisas. E talvez você esteja passando por essa fase, aonde o diabo quer confrontar e tentar corromper o seu coração. Então receba essa palavra nessa manhã e aprenda a não negar Jesus em nenhuma área da sua vida. Se você precisa entender algumas coisas, como que nós negamos Jesus? Como você tem negado Jesus? Vive como se ele não estivesse vendo. Eu e você às vezes temos práticas como se Jesus não estivesse vendo a gente. É negar Jesus isso. Se cala por medo de não ser aceito. Ajusta a verdade para evitar a rejeição. Se distancia pouco a pouco de Jesus com medo do que todos vão achar. A negação começa silenciosa, mas depois, irmão, ela vem pública. A gente começa a se silenciar. Ai, eu não posso falar tal coisa, porque se eu falar, ai, meu filho não é crente. E Jesus estava olhando para você e para mim nessa manhã e dizendo, ué, mas eu não sou o mesmo Jesus? Ele não é crente. Ele pode não querer Jesus, mas você tem Jesus. E nós, muitas das vezes, negamos Jesus dessas formas. Pedro achava que morreria por Jesus, mas não suportou sequer ser identificado com ele. A pergunta não é sobre Pedro, é sobre nós. Até que ponto nós sustentamos a nossa fé? Ou será que quando a nossa fé nos custa algo, nós temos coragem de negar a Jesus? Jesus não disse, Pedro, você não vai falhar. Jesus não disse nada disso. Ele disse, quando tu te converteres. E se converter, irmãos, é a gente mudar. O que é conversão? Quem dirige aí, ó, se eu tiver errado, pode falar. Conversão é você dar seta e pegar uma rota diferente do que a que você estava indo, correto? Sim ou não? Quem dirige aí? Fala pra mim. Sim ou não? Conversão, não é isso? A gente está indo em alguma via e a gente precisa fazer uma conversão para entrar para outro lugar, não é assim? A gente dá seta e vira, tá correto? A Ingrid sabe, eu não entendo de dirigir, mas é isso. E conversão espiritual não é diferente, a gente está seguindo aqui a nossa vida. A gente peca, a gente mente, a gente pega todo mundo, a gente vai pro baile, a gente é assim. Vida sem Cristo? Ai, irmão, é terrível. A gente é o bicho. Aí Jesus aparece no meio do caminho.
E a gente tem que se converter, mudar a nossa direção, mudar a forma da gente ver as coisas, mudar a forma da gente praticar as coisas na nossa vida. E Jesus fala: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Atos 2 vai mostrar isso. Ele já sabia da queda de Pedro. Jesus sabia onde eu e você ia cair até hoje. Mas ele também sabia que você podia decidir, eu podia decidir, Pedro também decidiria optar por uma restauração. E nessa manhã, você pode ser restaurado, converter, mudar a sua direção. Você pode até cair, mas se a sua fé não morre, ou seja, porque a sua fé está em Deus, ainda assim vai usar a sua história para levantar outras pessoas. Pedro, depois que Jesus ressuscitou, podia estar ministrando e quem sabe no meio da ministração dele, ele dizia: eu neguei, mas ele voltou por mim. E ele disse agora: apacente as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: ei, não importa se você me negou até hoje, agora é momento de mudar, ter uma conversão da vida que você levava e ser direcionado de uma forma correta, verdadeira e viva. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero que nessa manhã você coloque diante do Senhor as áreas que você nega a Ele, as áreas que você erra, as áreas que você tem dificuldade, as áreas onde você não consegue ter fidelidade ao Senhor, as áreas onde você nega todos os dias. É momento de mudar a nossa prática, de mudar a nossa vida e ser direcionado diante do Senhor. Pai, eu quero orar pela vida dos seus filhos nessa manhã e pedir a Ti, Espírito Santo, que o Senhor dê uma nova direção, que eles possam, Pai, ser perdoados. Assim como Pedro, muitas das vezes, Pai, nós sempre dizemos que nós nunca Te negaríamos, mas às vezes estamos negando a Ti na nossa prática. Que nessa manhã, Pai, nós íamos mudar a nossa prática, mudar a direção, mudar a forma de enxergarmos as coisas, Pai. E que nós íamos, Pai, verdadeiramente ser levantados para cuidar e zelar de todo o propósito que o Senhor nos deu. Pai, eu oro pela vida dos teus filhos, ajude eles, fortalece eles, Pai, restaura aquilo que foi perdido, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe seu dia, sua casa. Irmãos, não esqueça, seja um evangelista do Senhor, mande esse vídeo para mais alguém, a gente vai deixar salvo, quanto no nosso Instagram, no nosso Facebook, quanto no YouTube, tá? Então você pode compartilhar, pode publicar, assim como você também está sendo edificado, restaurado pela presença do Senhor, Deus também vai restaurar vidas através de você. Deus abençoe seu dia, a sua casa e a sua família. Shalom, shalom.